Sendo Nossa Senhora cheia de graças, por que desceu também sobre ela o Paráclito em Pentecostes? Esta é a pergunta que chegou ao nosso grupo virtual de oração sobre a Virgem Maria. Então, essa resposta que eu vou dar aqui, não entendam-na como uma resposta absoluta. Haja vista que existem diversos tratados de Mariologia que podem abordar o assunto com mais profundidade. Porém, de modo simplório, de um modo, como é que eu posso dizer? Da experiência espiritual, devocional e, é claro, da palavra de Deus, nós podemos trazer a seguinte resposta. Realmente Nossa Senhora já era cheia de graça lá em Pentecostes. Mas se nós formos olhar na Sagrada Escritura, Nossa Senhora ela já era cheia do Espírito Santo muito antes. Quando o anjo lhe foi anunciar que ela seria a mãe do Salvador, a saudação que ele usou é Ave cheia de graça. Isto é, Nossa Senhora já era a cheia de graça, né? Antes mesmo de ela dizer sim ao anjo e, consequentemente, a Deus, o anjo está aqui em Lucas capítulo 1, versículo 28. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, veja só, foi a primeira saudação do anjo. Foi o reconhecer que Maria já era cheia de graça. E nesse diálogo, Maria se perturbou quando ouviu essa voz do anjo. Mas o anjo disse, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos e seu reino não terá fim. Então Maria pergunta, como acontecerá isso, pois não conheço homem algum? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Então, é claro, o texto ele continua ainda, mas dessa passagem aqui, nós tiramos que o Espírito Santo não foi chegar na vida de Maria lá em Pentecostes. Ela também não foi se tornar cheia de graça depois de dizer sim ao anjo. Não. De início nós vemos logo. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Foi a primeira saudação do anjo. No segundo momento, Maria se pergunta como será a mãe do Salvador, como vai gerar um filho, se ela não conhece homem algum. Então o anjo também, em resposta, lhe diz, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Então veja, ali Maria já estava sabendo como que ela ia frutificar o bendito fruto Jesus Cristo em seu ventre. Era através da ação do Espírito Santo. Sobre quem? Sobre Maria, que já era cheia de graça. Então, num primeiro momento, Maria já era cheia de graça, mas ainda assim já teve, lá no início, que recebeu o Espírito Santo para que então gerasse o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, depois de dizer isso, que o menino que nasceria dela era chamado Filho de Deus, o anjo Gabriel disse a Maria, até Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. E aí então é que Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, aconteça comigo segundo a tua palavra. Então, na sequência do texto bíblico, no versículo 39 já está escrito, naqueles dias Maria se pôs apressadamente a caminho às montanhas para uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.
Aconteceu que mal ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só, quando Maria chega na casa de Isabel, ou melhor, antes ainda, depois que ela, e aqui já respondo uma outra pergunta que foi mandada para nós, por que que Maria foi só e José não foi com ela? A pergunta dizia assim, José, seu esposo, não foi com ela. José ali naquele momento era o noivo de Maria Santíssima. Somente depois que ela volta, 3 meses depois, é que José vai, ainda tem o medo, né, de tomar Isabel, ou melhor, de tomar Maria por esposa, e tem todo aquele episódio do contato do anjo São Gabriel também com São José, dizendo que ele não precisava ter medo de receber Maria como sua esposa. Então, voltando aqui, Maria vai apressadamente a Isabel. Isabel, tão logo recebe a visita de Maria, fica cheia do Espírito Santo e recebe um dom, pelo menos, é claro que outros certamente, mas a Bíblia relata de um dom carismático que Isabel recebeu. Quando Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ela exclamou em voz alta, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. Donde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quem foi que disse a Isabel que Maria, sua parenta, era a mãe do seu Senhor? E quem foi que inspirou Maria, aliás, quem foi que inspirou Isabel a dizer que Maria era bendita entre as mulheres e que Maria estava grávida ao ponto de ser bendito o fruto que estava no seu ventre? Então, quando Maria diz sim, naquele primeiro diálogo com o anjo, ela se reveste da graça divina, se reveste do Espírito Santo, porque a graça já estava, melhor dizendo, né? A graça divina já estava sobre ela, mas o Espírito Santo vem sobre ela de acordo com a docilidade do seu sim, e ela se põe apressadamente até sua prima Isabel para lhe servir. E chegando a Isabel, Isabel se enche também do Espírito Santo. Mostra o seguinte, Isabel, a gente está acostumado a escutar que Maria foi servir a Isabel. Sim, Maria foi servir a Isabel. Mas em que contexto Maria foi servir a Isabel? Será que foi só no contexto físico? Será que foi só no contexto das dificuldades que Isabel, porventura, estivesse tendo? Do ponto de vista físico, haja vista que ela era idosa e teria sido estéril toda a vida e só agora na velhice gerara um filho? Nós entendemos por esse texto sagrado que Maria também foi levar a Isabel o Espírito Santo que ela tinha recebido. Porque Maria entendeu que, sendo ela portadora do Espírito, Isabel também precisava desse Espírito, dada as circunstâncias, as dificuldades que ela estava a enfrentar por gerar um filho na velhice. E cheia do Espírito Santo, Maria leva o Espírito Santo a Isabel. E não só a Isabel, mas também a criança que Isabel carregava no ventre, São João Batista, pula de alegria. Ali São João era batizado por Jesus e, portanto, depois, lá na idade adulta, João vai dar testemunho que ele batiza com água, mas virá um mais forte do que ele, que batiza com o Espírito Santo. Por que João falou isso? Certamente ele escutou de Isabel. Esse relato foi contado entre os parentes, chegando aos ouvidos de João, que quando Maria chega, o Espírito se apodera de Isabel e ele pula no ventre de sua mãe. Então, meus irmãos, eu dei esse exemplo inicial para que a gente entenda que Maria foi toda a sua missão cheia do Espírito Santo. Desde o momento que ela disse sim ao anjo Gabriel e, consequentemente, a Deus, ela já estava revestida pelo poder do Espírito Santo, carregando os dons do Espírito Santo e, consequentemente, levando adiante o Espírito Santo para as diversas situações, como, por exemplo, em Caná da Galileia, quando falta o vinho, Maria faz com que o primeiro milagre aconteça, não por meio dela, não por força dela, não por poder dela, mas ela que era cheia do Espírito Santo, tinha o dom da clareza, o dom da inteligência, o dom de ver que estava faltando algo,
E aí ela recorre a quem pode fazer tudo, que é Jesus, e através do Espírito Santo que estava em Maria, Jesus opera o milagre da transformação dos pães, da água em vinho. Também depois, quando Jesus está pregando e Maria e seus parentes se aproximam dele para falar com ele, e alguém diz para eles: tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. E Jesus vai dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as põem em prática. Quem mais do que Maria ouviu e colocou em prática a santa palavra de Deus? Então, Jesus estava ali reconhecendo que Maria era alguém que, por ouvir e colocar em prática a palavra de Deus, era, consequentemente, portadora da graça, portadora do divino Espírito Santo. Naquele momento, lembremos que Jesus, quando andou neste mundo, ele disse que o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que vem consolar. Mas, quando estava crucificado, onde era que estava o Espírito Santo? Estava sobre Maria. Maria estava de pé aos pés da cruz, conforme nos diz o relato bíblico. Maria encontrava-se de pé ao lado da cruz. Por que Maria estava de pé? Porque estava recebendo a graça eficaz, a unção, a efusão eficaz do Espírito Santo, que lhe consolara e lhe mantera de pé do lado de seu filho Jesus na cruz. E depois, ou melhor, antes um pouco, quando Jesus ia carregando a cruz ao Calvário, que Maria se encontra com ele, foi uma consolação. Foi ou não foi? Jesus se encontrar com sua mãe, no meio das agonias, no meio das aflições. Maria levou a Jesus a consolação do Espírito Santo e certamente deu força para que ele seguisse, mostrando: filho, eu estou aqui. Eu não posso fazer muito, mas o que eu posso eu faço. Eu estou aqui. Mas Maria não sabia, mas podia fazer muito. Levara a Jesus a visita da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E depois, meus irmãos, quando Jesus morre, ressuscita e ascende ao céu, lá do alto da cruz, Jesus entrega Maria aos cuidados do apóstolo São João Evangelista, e Maria continua vivendo com os apóstolos. Eles ficaram muito fragilizados, eles ficaram sem compreender muitas coisas. Muito embora Jesus tivesse de todo momento que o Filho do Homem seria julgado, condenado, crucificado, morreria, ao terceiro dia ressuscitaria, mas parece que eles se esqueceram de tudo. Mas se a gente voltar um pouco no Evangelho, nós vamos escutar que Jesus diz em determinada passagem, que eu não lembro agora, mas que está aqui nos Santos Evangelhos, Jesus disse que o Espírito Santo será enviado para que eles compreendam realidades que até então não compreendiam. E uma dessas realidades foi a realidade da crucifixão, da morte, da ressurreição e ascensão ao céu. Mesmo depois do impacto de terem conversado, tomado refeição juntos, assistido à ascensão do Senhor, mesmo depois os apóstolos ainda pareciam com medo. É tanto que os relatos dos Atos dos Apóstolos vai sempre dar conta que eles se encontravam reunidos às portas fechadas com medo dos judeus. Mas também esses relatos dizem que quem estava lá? Maria. E nenhum desses relatos, e aí chega finalmente na pergunta principal deste vídeo, no dia de Pentecostes, conforme está escrito lá na Palavra de Deus, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, estavam reunidos Maria com os apóstolos, e o Espírito Santo vem e desce sobre eles em forma de fogo. E aí, meus irmãos, a pergunta era: se Maria é cheia de graça, por que também sobre ela veio o Espírito Santo em Pentecostes? Ora, Maria já era cheia do Espírito Santo durante toda a vida. Nós acabamos de fazer um breve relato aqui. O que acontece, meus irmãos, é que quando Maria recebe, ou melhor, quando os apóstolos, juntamente com Maria, recebem o Espírito Santo, a presença da sempre Virgem ali no cenáculo não era necessariamente pedindo o Espírito Santo que viesse sobre ela,
mas Maria estava ali a receber o Espírito, a interceder pelo Espírito, para que o Espírito Santo que estava sobre ela repousasse também sobre os apóstolos, para que eles fossem fortalecidos pela força divina e pudessem dar testemunho lá fora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a presença de Maria no cenáculo era uma presença intercessora. A esposa do Espírito Santo necessariamente tinha de estar ali. Maria não se tornou esposa do Espírito Santo em Pentecostes. Maria se tornou esposa do Espírito Santo quando ela aceitou a proposta que o anjo lhe fizera por meio que Deus lhe fizera por meio do anjo, lá nesse trecho que nós escutamos aqui do início do Evangelho de São Lucas. Então, meus irmãos, Maria, no cenáculo, ela recebe o Espírito que já está nela. No cenáculo, nesse relato de Lucas, capítulo 1, Maria recebe o Espírito para gerar Jesus e ser mãe de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, livro que também fora escrito, provavelmente, muito provavelmente, segundo os estudiosos apontam, pelo evangelista São Lucas, né? Então, lá em Pentecostes, lá nos Atos dos Apóstolos, no começo também do escrito, São Lucas dá conta que Maria recebe o Espírito Santo. Recebe aquele que ela já conhecia. Então, Maria, nós podemos dizer que teve 2 gestações. Na primeira gestação, o Espírito Santo veio e gerou um filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Na segunda gestação, o Espírito Santo veio e gerou uma filha. Nascia por intermédio de Maria, por atração de Maria aos apóstolos, à igreja. Então, no primeiro contato, Maria recebe o Espírito e gera Jesus, Mãe de Deus. No segundo contato, fortemente falando, Maria recebe o Espírito e gera a igreja de seu Filho Jesus. Então, está aí esse entrelaçar. A igreja e Cristo estão intimamente unidos. Por quê? Porque Maria gerou Jesus pelo Espírito no começo. E também depois foi por meio de Maria que o Espírito gera a igreja. Então, no nascer da igreja está a Virgem Maria no meio dos apóstolos, atraindo o Espírito Santo, que ela já conhecera e vivera e praticara seus dons durante toda a vida. Agora Maria manifesta. Interessante que em São Lucas, no Evangelho de São Lucas, ele dá conta que o Espírito Santo vem em forma de sombra, recai sobre Maria e ela gera uma criança. Já nos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vem em forma de fogo e se reparte sobre os apóstolos e a Virgem Maria e lhes anuncia os dons espirituais que até então eles não tinham. Dentre eles, o dom da coragem, né? E aí, meus irmãos, naquele momento que o Espírito Santo vem em forma de fogo, nós podemos dizer que estava ali mostrando, o Espírito Santo agora veio inflamado no amor de Maria. O Espírito Santo comunicou a sua chama de luz, de amor, de calor, de vida, de geração de vida, através de Maria, que estava ali em Pentecostes. E se nós formos analisar, o sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue de Maria, porque Jesus não teve pai humano. O pai de Jesus foi o Espírito que gerara ele no ventre de sua mãe Maria. Então o sangue, humanamente falando, que corria nas veias de nosso Senhor, era o sangue de Maria. O coração que pulsava no corpo de nosso Senhor era o coração que bombeava o sangue de Maria Santíssima. E depois, séculos depois, quando Jesus aparece a Santa Margarida Maria de Alacoque, comunicando a graça do Sagrado Coração de Jesus, ele vem e mostra a ela um coração em chamas de amor. E também esse coração, ele nasceu de onde? Nasceu do Imaculado Coração de Maria, que também está inflamado de amor. E quem foi que inflamou esse amor? A terceira pessoa da Trindade, que a igreja cantou e canta até hoje, um bendito tão antigo, mas tão rico de significado teológico. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus.
Também no canto do ofício da Imaculada, a igreja canta: glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também. Esse amor quem é? É o Espírito Santo, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Então o amor de Deus se manifestou no Espírito Santo como um amor que aquece, que ilumina, que é uma chama de amor, que fecunda o coração de Maria, inflama o coração de Maria e depois, consequentemente, inflama o coração de Nosso Senhor. O coração humano de Jesus é inflamado pelo amor divino, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e por isso que Jesus batizava com o Espírito Santo, e por isso que Maria dava sinais a vida toda, que viveu aqui cheia e repleta do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, as outras perguntas nós poderíamos falar já aqui, pegar esse gancho, mas o vídeo ficaria imenso, né? Então, voltando para a gente finalizar, nós podemos dizer que a presença de Maria em Pentecostes, ela é uma presença confirmadora do Espírito Santo, porque ela já era cheia de graça desde o princípio e cheia do Espírito Santo desde o momento que ela disse sim a Deus. Que Nossa Senhora interceda também por nós, que assim como ela pediu que os apóstolos recebessem o Espírito Santo, que a Virgem Maria peça o Espírito Santo para nós, que a Virgem Maria seja esse atrativo do Espírito Santo na nossa vida. Por isso devemos ser devotos da Virgem, devotos do Santo Rosário, do Santo Terço, buscar a face do Espírito Santo por meio da devoção à Virgem Maria. Que Nossa Senhora nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.